Todo mundo já deve ter visto ou pelo menos ouvido falar do filme A Bruxa de Blair, que é um longa de terror e que fez muito sucesso no início dos anos 90. No outono ou no inverno de 1940, algumas crianças pequenas começaram a desaparecer e ninguém sabia nada sobre o motivo. O filme conta a história de 3 jovens que foram à floresta de Burkittsville, em Maryland, nos Estados Unidos, para gravar um documentário sobre uma lenda local de uma suposta bruxa que vivia por lá. Durante o filme, a lenda que eles investigam se mostra real, e a bruxa acaba os deixando perdidos dentro da floresta, fazendo com que todos corram e virem um pânico generalizado. Contudo, o que deixou o longa mais famoso foi que ele era gravado como se tudo fosse real, mas na verdade não era bem assim. Apesar disso, a lenda da bruxa existe e ela tem o seu fundo de verdade. E no vídeo de hoje você vai conhecer a sua história e aprender como derrotá-la. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Eu quero apresentar isso da maneira mais direta possível. Eu acho que a lenda já é bastante perturbadora. A história dessa cidade chamada de Blair é muito mais antiga do que você possa imaginar, remontando ao ano de 1711, e que foi a data de sua fundação, quando ela tinha não mais do que 2 ruas e uma dúzia de casas. Durante 14 anos, a cidade prosperou normalmente, se assim podemos dizer, até que no fim de 1785, uma mulher que vivia no local, Ellie Kedward, foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela supostamente as levou para uma barraca no meio da floresta e retirou seu sangue. No meio do rígido inverno daquele ano, assim que os aldeões souberam das ações daquela mulher, ela foi expulsa do vilarejo, sendo então abandonada na floresta à sua própria sorte, o que certamente deve ter causado a sua morte por hipotermia. Esse por si só é um fim meio trágico, mas a gente pode ver que não ficou por isso. Durante um ano, a cidade de Blair viveu em paz, e ali justamente o problema parecia ter sido resolvido. Mas depois de um ano, as coisas começaram a ficar feias na cidade. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxaria simplesmente desapareceram sem explicação alguma. Todos que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Em 1825, logo depois da cidade parar de se chamar Blair e começar a se chamar Burkittsville, as coisas começaram a partir dali a realmente começar a ficar estranha, pois a morte de uma criança fez com que todos temessem a volta da bruxa, pois no mês de agosto daquele ano, 11 pessoas assistiram uma menina de apenas 10 anos morrer afogada no riacho de Temple West. Todos que assistiram o terrível acontecimento dizem que viram claramente uma mão pálida brotar da água e puxar a menina para a morte, onde o corpo dela jamais foi encontrado. Em março de 1866, Robin Weaver, de apenas 8 anos, desaparece. Várias equipes de resgate o procuraram. Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino que havia sumido, pensando que talvez os homens estivessem perdidos, talvez por causa da noite ou por causa da floresta poderia ter os enganado. Por esse motivo, uma segunda equipe partiu em busca da primeira, e ainda acreditando que poderia achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas procurando, alguns homens foram encontrados, mas só pedaços deles que estavam espalhados pelo chão da floresta, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão. Com as mãos e pés amarrados, as buscas foram suspensas, pois não havia ninguém com coragem o suficiente para entrar na maldita floresta de novo, pois todos temiam o mesmo fim dos primeiros homens que entraram lá. Por isso, Robin Weaver jamais foi visto novamente e seus pais não tiveram um corpo para enterrar. Anos se passaram e a lenda da bruxa realmente se tornava cada vez mais viva, mas ainda assim, alguns habitantes ainda acreditavam que ela era realidade. Já em 1925, 12 anos depois de ter ido morar na cidade de Burkittsville, Rustin Parr resolveu construir uma casa no meio da mata, em um lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Rustin Parr, que vivia na floresta, totalmente isolado. Algumas vezes ele era visto vagando pelo mato com um cachimbo na boca. Há quem diga que ele conversava com as árvores ou mesmo com um ser que ninguém via. Alguns diziam que Rustin era louco, outros apenas achavam que ele amava a natureza mais do que tudo. Enquanto isso, as coisas começavam a dar errado na cidade, começando por Emily Hollands. 7 crianças são raptadas da área que cerca Burkittsville entre novembro de 1940 e
maio de 1941. No dia 23 de maio de 1941, Rustin Parr, o maluco da floresta, se assim a gente pode chamar, entra em um comércio local e diz ter terminado seu trabalho. As pessoas comunicam a sua estranha fala à polícia. Após procurar na casa dele na floresta, a polícia encontra os corpos de 7 crianças no porão. Foram assassinadas segundo um ritual que retira as vísceras de seu corpo. Ele disse que cometeu os assassinatos por causa de um fantasma de uma velha que rondava a floresta perto de sua casa. Rustin foi condenado à forca. Por sorte, Kyle Brody foi uma das crianças que conseguiu escapar desse terror. Em um momento de descuido, ele conseguiu fugir da casa e chegar até a cidade, e seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso, que estava sequestrando crianças. Os corpos dos 7 mortos foram encontrados embaixo da casa de Rustin, todos em decomposição avançada. Depois disso, o homem que vivia sozinho dentro da floresta foi condenado à pena de forca. No dia 22 de novembro de 1941, Rustin Parr foi enforcado. Todos acharam que tudo estava acabado e que desta vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo. E o único sobrevivente da massacre das crianças tinha um futuro sombrio pela frente. No ano de 1957, Kyle Brody, o garoto que viu todos os outros serem mortos, foi internado em um hospício, depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem. E durante anos essa foi sua vida, sendo jogado de um hospício para o outro, sempre causando problemas com ataques de raiva e delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, Kyle pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão, até que ela ficou afiada como uma arma e pronta. Ele então enfiou bem fundo em seu próprio pulso, rasgando a sua carne e veias, fazendo o sangue jorrar por todos os lados enquanto a vida se esvaía do seu corpo. E assim ele morreu, sangrando até a morte. E então o último amaldiçoado de Burkittsville e o trabalho da bruxa estava completo, pois todos estavam envolvidos com aqueles ritos satânicos que tiveram a morte macabra. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta de Blair em busca da bruxa, mas ela jamais se manifestou de novo. Mas como se sabe, ela costuma sumir de tempos em tempos, até sua história sumir da memória. Então ela volta, como um golpe ainda maior, matando todos que já estiveram envolvidos, sejam homens ou crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue. Apenas espera a hora certa para poder atacar e ser lembrada novamente. Como derrotar? Essa bruxa que a gente vai analisar, ela é de fato um ser sobrenatural, mas ela não é de fato uma bruxa. A sua história de criação, como a gente viu, ela remete a Ellie Kedward, justamente porque ela foi acusada de bruxaria e com isso condenada a ter uma morte lenta e horrível na floresta, onde ela foi congelada durante o inverno rigoroso da região. E isso já é o suficiente para nos colocar como uma base dela sendo um espírito vingador e não de fato uma bruxa. Espíritos vingadores são almas que tiveram uma morte violenta ou mesmo têm assuntos inacabados. Por ter sido condenado a morrer e seu corpo e o espírito, por ter sido condenado a morrer lá, seu corpo e o espírito ainda vagueiam pela região da floresta. E justamente por isso, o derrotar de hoje, teríamos que ir lá caçar seus restos mortais e botar fogo, para livrar ela desse plano, já que como vimos, ela fica residente na área onde ela morreu e ataca sempre quando quer. Assim, teríamos que entrar na floresta de Blair. Procuraríamos então a ossada de Ellie Kedward e assim a salgaríamos. Como sabemos, o sal é puro e expulsaríamos os maus espíritos e logo em seguida queimaríamos e assim derrotando a intitulada Bruxa de Blair.